com os alunos, que eu acho mais interessante dessa forma, tá? Mas o que eu queria começar é que, normalmente, questões de crise já vem da possibilidade de ser uma oportunidade. Então, as pessoas, de uma forma geral, impactam diferentemente no momento de crise. Então, cada pessoa tem um impacto nessa crise. Algumas pessoas têm uma curva que a gente fala, que as pessoas normalmente começam a negar que a crise não existe, que ela não é tão efetiva, e as pessoas podem ficar muito tempo nesse período de negação da crise, tá? Então, o que a gente fala é, quanto mais rápido a pessoa aceita que a crise existe e que está acontecendo, e passar por um momento de aceitação, você passou por um outro estágio. Então, assim, as pessoas normalmente em período de crise, elas têm que, uma das habilidades é adaptabilidade e resiliência. O se adaptar é, eu estou dentro de casa, eu tenho que produzir e ser produtivo da mesma forma que eu era produtivo quando eu estava dentro da minha empresa. Se eu estou estudando, eu tenho que manter o meu processo de estudo da mesma forma que eu fazia. E aí, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de enxergar qual é o bônus que uma crise dessa nos traz. E esse é o ponto principal que eu queria que as pessoas refletissem. Para quem está acompanhando, e eu não quero ser muito redundante, mas se a gente liga a televisão, o que a gente está ouvindo? Estatística do coronavírus. Quantos morreram, quantos foram infectados, todos os canais. Parece que só está rolando isso no mundo, né, na verdade. Exatamente. Então, assim, só tem isso o tempo todo. Eu não vou dizer que a gente não tenha que se informar, mas se informar adequadamente. O que eu quero trazer como discussão e alerta para as pessoas é que bônus a crise nos traz. O que bônus pode trazer para cada um de nós que estamos nessa sala hoje? O que eu vou extrair desse momento? E isso é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que vão ficar em casa e vão achar que porque o chefe não está perto, ele pode folgar no trabalho, porque tem trabalho em grupo, o grupo pode fazer por ele. Então, a postura de responsabilidade de cada um e de disciplina de cada um é muito importante. Então, eu falei agora algumas habilidades, que se alguém marcou, eu falei de adaptabilidade, eu falei de resiliência, eu falei de disciplina, tá? Então, as pessoas têm que aproveitar. Tem muita gente falando assim, aproveita o momento para estudar, não sei o quê. Isso aí é muito cair no lugar comum. Mas, assim, cada um sabe o que pode fazer nesse momento para, volto, a palavra é que bônus, que aprendizado que eu vou tirar desse momento de crise. Isso é muito pessoal, tá? Tem gente que vai se posicionar como se fosse um momento de férias. E tem outros que vão falar assim, olha, eu vou sair desse momento melhor de um curso de inglês. Eu já fiz 2 ou 3 cursos de aperfeiçoamento profissional. Eu consegui ficar em casa trabalhando de uma forma regular, desde as 9 às 18, que era o meu horário, e por aí vai. Então, assim, o que eu vejo de tendência, quando a gente voltar, isso é uma coisa que todo mundo fala, lógico, o mundo não vai ser igual, mas as pessoas podem voltar iguais para o seu trabalho, podem voltar iguais para a sua sala de aula. Ou cada um por si voltar melhor. E a hora que eu voltar melhor, eu vou estar com certeza sendo diferenciado em qualquer ambiente. Em última análise, o que a gente fala, por que a gente estuda? Por que a gente lê? Por que a gente faz curso? Todo mundo quer aprimoramento profissional. Ou quer aperfeiçoamento como pessoa. Então, assim, invariavelmente, esse é o momento de como eu quero sair desta crise. Eu posso sair igualzinho ou pior. Se eu ficar negando, eu vou sair pior. Quando eu voltar, eu vou ser demitido. Ou se já não foi demitido na crise, e se está demitido, o que eu tenho que fazer para ficar mapeando o mercado para voltar melhor depois? Então, assim, essa primeira fala de 5 minutos, se eu tivesse que resumi-la,
algumas habilidades são necessárias e a reflexão, que bônus que eu posso tirar deste momento, tá? Que vai passar, vai. Só que você vai estar vivo e o mundo vai continuar. Tá bom, e como que eu vou voltar para esse mundo? Eu acho muito interessante essa sua fala, professor, porque isso tange muito o que a gente acaba trabalhando nas faculdades em que atuamos, que é a empregabilidade. E a gente costuma dizer o seguinte, né? Se o seu currículo hoje ele fosse parar no mercado, né? Se você fosse de volta a estar no mercado de trabalho à disposição, quanto de empregabilidade, qual o nível de empregabilidade que o seu currículo teria? Né? E esse momento de crise, esse momento que faz a gente trabalhar em home office, que faz a gente mudar a nossa rotina, que faz com que a gente estude de uma forma diferente, inclusive, né? Não mais presencial, mas no modelo remoto, faz com que a gente pare para olhar para as nossas habilidades. Será que, de fato, eu não posso sair dessa crise melhor, como o professor disse? Que posicionamento eu vou ter? Porque se eu quiser, de fato, trabalhar habilidades, e daí a gente estava conversando, né, muito sobre isso antes da live, eu preciso entender que não vai adiantar só eu ler sobre resiliência, né? Só eu ler que o mundo vai estar mais digital, só eu ler que eu vou precisar ter mais disciplina. Mas para eu adquirir uma habilidade, eu preciso colocar isso em prática. Né? Posso dar um exemplo, Milena? Sim, com certeza. Um exemplo pessoal mesmo, que quando às vezes as pessoas que estão aqui na sala, e às vezes ouvem o meu currículo e falam assim, nossa, o professor sabe tudo, olha o currículo dele, o cara não precisa fazer mais nada. O que aconteceu comigo nesse período? Eu conhecia 3 ferramentas de videoconferência, o Zoom, o Hangout e o Skype, que eu usava. Agora eu já conheço 8. Aí tem um detalhe que você estava falando, Milena. Eu conheço, mas eu ainda não criei habilidade de navegar por elas. Então eu conheci aquelas 3 e já foram me apresentadas outras 5 possíveis. Qual é que é a minha possibilidade? O que eu vou fazer com isso agora? Tá bom. Dessas 5, eu já vou começar a partir de amanhã e fiz outro dia, começar a navegar na ferramenta, começar a fazer teste com um amigo, mandar convite. Ou seja, daqui 15 dias, com certeza, de 3 ferramentas que eu sabia, eu vou saber 5. E aí eu vou começar a testar as outras. Então, pode ser que daqui 60 dias eu já conheça bem as 8. Então, significa o quê, esse exemplo bobinho que eu estou dando? Eu usava sempre 3 ferramentas e, confesso, era muito mais Skype. As outras, quando me convidavam, mas eu sabia usar. Então, eu vou passar de 2 ou 3 ferramentas de videoconferência para 8. Olha aí como melhorou minha habilidade. Desde que eu comece a xeretar, usar, treinar, porque senão vai ficar na mesma coisa. É só um exemplo que eu queria dar, Milena, porque para contextualizar o que você estava falando. Exato. Eu queria colocar um ponto que é um dos pontos que a gente mais escuta no momento do recrutamento e seleção, e eu acho que encaixa bastante com o que a gente está conversando, e também para dar um norte para os nossos alunos também entenderem sobre essa seara, o quanto é importante a gente olhar para isso. 73% de uma pesquisa diz que temos dificuldade em obter profissionais qualificados, né? Então, tem uma pesquisa, né, que diz sobre isso, e nós, quando estamos fazendo recrutamento e seleção, detectamos esse movimento, que realmente temos essa dificuldade. O senhor acha que isso vai piorar, melhorar? E o que a gente pode fazer para mudar essa estatística e realmente conseguir obter profissionais qualificados? Não muda nada, Sol, porque, assim, de novo, volto àquela questão. Quando eu estou em sala de aula, e eu não quero cutucar os alunos que estão aqui, mas quando eu estou em sala de aula, o que normalmente eu falo? 5% dos alunos se destacam, o outro fica no standard, tá? Uhum. E por que eles se destacam?
Porque eles buscam ser protagonistas da sua carreira. É mais uma palavra que queria pôr. Então, assim, quando você pega a carreira na sua mão e você é protagonista, você é líder de si mesmo, você abraça a sua carreira, com certeza você vai ser um profissional diferenciado, tá? E aí, na entrevista de emprego, você pode ter até alguma limitação técnica para a vaga que está aberta. Mas se você tiver uma postura adequada e tiver alguns skills, que é que a gente chama soft skills, tá? Você com certeza a empresa vai ver. É aquela coisa no posicionamento da entrevista. Então, assim, por que de fato 73% são pouco qualificados? Porque, de fato, as pessoas não buscam qualificação. Mesmo as que fazem graduação, elas fazem graduação, ficam em sala de aula, tiram a nota que precisa, se é 5, se é 6, se é 7, fala assim, quanto tem para passar? 6. Então tá bom, se eu tirar 6 eu passo? Passo. Então essa mentalidade rasa que a gente precisa mudar. Então, eu vejo isso, eu estou falando da minha experiência como educador. A grande maioria dos alunos quer saber, professor, se eu faltar, se eu não vier atrasado, eu vou ficar com falta? Se por acaso, se eu trouxer o atestado, você tira a minha falta? Quanto que eu preciso fazer, tirar de nota para passar? 6. Eu fiquei com 5,5. Você não dá meio ponto para eu passar? Então, essa postura pequena de, é 6 para passar, ela se reflete no mercado profissional. Ou seja, se reflete de que forma? Você não contribui com sua produtividade. Ou seja, você não melhora a sua produtividade, você não melhora seus conhecimentos. E aí, o efeito disso é, quando as empresas precisam, ela vai ter dificuldade de achar profissional mesmo. De novo, por isso, momento oportuno para protagonista da minha carreira, no que eu sou bom, no que eu preciso melhorar e reforçar isso. Eu acho que uma da... Pode falar, Milena. Desculpa te cortar, não. Isso que você está dizendo traduz muito nessa postura desse movimento, né? Saímos da aula presencial e viemos para a aula remota, que não significa uma aula EAD, mas também se traduz para o movimento do EAD, no qual eu preciso ter uma disciplina que se concretiza numa postura. Então, é muito nítido quando isso acontece, quando o aluno pergunta o que eu preciso fazer nesse período de quarentena para passar, e daí eu estou preocupado em fazer o raso, né, o mínimo, só para ter a nota, ou o que eu vou fazer para aprender, quais são as habilidades, quais são os comportamentos, o que eu vou precisar me adaptar, e você falou muito bem de adaptabilidade, para continuar aprendendo, para continuar me desenvolvendo. Para alguns pode ser a disciplina, porque talvez eu não tenha tanta disciplina quando eu estou no movimento da minha casa. Para outros pode ser a comunicação e a inteligência emocional, porque pode ser que eu tenha que negociar com as pessoas que residem comigo, né, os meus horários de estudo, para explicar, para ter um diálogo. Para outros podem ser desenvolver a habilidade da tecnologia, porque até então talvez eu tinha fugido, né, de vivenciar os portais online, de ter um conteúdo digital. Então, cada um vai ter um desafio, mas você observa muito isso na postura, né? Eu estou preocupada em aprender nesse período e me desenvolver, ou eu estou preocupado só em fazer o mínimo para passar, né? E esse protagonismo diz muito sobre isso, né, professor? Não tenha dúvida. O que não existe, que eu acho que todo mundo sabe, às vezes quando a gente faz uma live, faz uma palestra, aí a gente fala assim, aí eu vou lá para ouvir e fala assim, eu escutei uma receitinha de bolo, deixa eu fazer o passo a passo agora, porque a hora que eu fizer esse passo a passo que o professor Vilau indicou, a carreira minha está garantida. Não é assim. Não é. Por isso que eu falo, cada um se adapta à crise de uma forma. Por isso que não adianta eu falar assim, olha, eu vim aqui trazer a receitinha de bolo perfeita para todos que estão nessa sala. Para cada um vai ser de uma forma. E eu não sei como é que tem o futuro do mercado e o colaborador do futuro, né? É diferente. Isso. Porque o futuro do mercado é o que está sendo traçado aqui, né? Não sabemos ao certo o que vai acontecer. Tá tudo eu posso te interromper só.
De novo, se por acaso a gente for continuar vendo as notícias, não que a gente não tenha que se atualizar. Qual é o futuro do mercado? A China caiu 60% em algumas áreas, tá? Estados Unidos, a previsão é que caia também de 40% a 50% em algumas áreas. Tá? O Brasil tende a cair também nessa faixa. O PIB nosso, algumas estimativas dizem que o PIB nosso deve cair 4% esse ano. Tá? China, que cresce na medida de 6% a 7% ao ano, deve ter crescimento zero. Então, o mundo não vai crescer. Outra coisa, muitas empresas vão quebrar. Ah, então significa que não vai mais ter emprego? Muito pelo contrário. O acirramento por emprego vai ser muito maior. Uhum. E, de novo, a disputa por emprego continua maior. Se eu vou ter algumas empresas que, infelizmente, é uma crise, vão quebrar, que vão ter menos postos de trabalho, isso vai ser inevitável. Isso está colocado. China parou de crescer, Estados Unidos vai parar de crescer, o Brasil vai parar de crescer. Infelizmente, esse é um quadro não derrotista, mas é um quadro real. Uhum. De novo, como é que eu vou posicionar em frente a esse cenário de mercado de trabalho que vai arrefecer, sim, e que menores postos de trabalho? Então, duas dicotômicas. O mercado de trabalho de um lado, a minha postura profissional do outro lado. Não sei se era essa linha que você estava imaginando. Exatamente, era essa linha. Porque a gente tem olhado muito o mercado e fica esperando ele se movimentar, né? A gente fala para os nossos alunos que a faculdade normalmente é 4, 5 anos, tem alguns tecnólogos que são 2 anos, ok. E eu fico parado nesse movimento de esperar que a faculdade me traga tudo, todo o conhecimento. E se eu fico 4 anos, 5 anos, só com aquele conteúdo, eu saio um pouco mais defasado para o mercado de trabalho, não saio, professor? Então, a faculdade hoje, depende das faculdades, depende do perfil da faculdade, depende dos professores, e ali o nosso esteio são sempre os professores que trabalham com os alunos. De uma forma ou de outra, minimamente você vai sair melhor do que você entrou numa faculdade, minimamente. Mas o tempo ali, cada aluno vai fazer a sua forma de estudar. Ele vai ter que exigir do professor. Porque, de novo, se ele voltar a ir para a aula, que hora começa? Às 7, ele chega às 7h30. Que hora que termina? 10h30, ele sai às 10. Não vai adiantar nada. Ele está gastando dinheiro, gastando tempo e não está desenvolvendo habilidades alguma, né? Uhum. Eu queria, não sei como é que vocês prepararam o tempo do nosso bate-papo, mas acho que seria interessante a gente abrir um bate-papo com o pessoal que está na sala, se ele tem alguma dúvida. Normalmente a gente está ficando 40 minutos, que eu acho que é um tempo legal, a gente consegue trabalhar bem o tema e também não cansa quem está assistindo. Estamos já a meia hora, então temos 10 minutinhos ainda. Desculpe dar essa sugestão. Então, desculpe dar essa sugestão, mas eu acho que às vezes eles querem ter alguma dúvida pontual, alguma coisa do tipo, né? Que às vezes eu possa, com alguma experiência, dar alguma dica para ajudar, né? Legal. Pessoal, quem quiser falar, pode abrir o microfone ou pode mandar a pergunta pelo chat, tá? Então, fiquem à vontade para fazerem as perguntas, interromper. É um bate-papo mesmo, e bate-papo tem essas interrupções quando a gente quer falar. Então, pode falar, pode se expressar. Ninguém? Ninguém tá com dúvida? Eu tô cheia de dúvida, eu ficaria... Eu só queria fazer uma pergunta. Faz você primeiro, Milena, que eu faço a próxima. Qual é o maior desafio para você, professor, com os alunos que você está em contato? Porque eu sei que você daqui a pouco também fica ao vivo, né? Tem o pessoal da faculdade que também já está conectando, que a aula começa às 18h30. Quais são os maiores desafios que os alunos têm apontado para você de dar continuidade a esse processo de aprendizagem? Quais são os maiores desafios que você tem recebido, os maiores enfrentamentos desse período? O que eu tenho colocado para os alunos é assim, os alunos normalmente querem muita atividade prática, eles querem replicar o mercado de trabalho em sala de aula. Tá? Essa é a grande dúvida. Então, o que eu tenho na minha atribuição como diretor de faculdade,
feito reuniões frequentes com os professores, de tal forma que eles consigam replicar em sala de aula como é que funciona o mercado de trabalho. Tipo, uma aula de práticas contábeis, a gente trabalha muito levando os problemas das empresas para dentro da sala de aula, trabalhar muito com metodologia ativa e trabalhar muito trabalhos em grupo, em equipe, tá? Então, o que os alunos normalmente falam é assim, que eles veem um gargalo entre o que eles aprendem em sala de aula e o que eles fazem na empresa. É difícil você, dentro de uma disciplina, por exemplo, de logística, você atender todos os alunos que estão lá na sala de aula. Então, cada aluno, como é que uma disciplina de logística pode atender um aluno que trabalha na área de marketing? Então, a contextualização e a orientação do professor, a gente faz com frequência. Então, assim, basicamente a responsabilidade do diretor, que é o meu caso, é orientar o coordenador de curso, os professores, para replicar em sala de aula um mercado. Um detalhe interessante que eu tenho feito e tenho dado uma certa experiência é o que a gente chama de desafio empresarial. Quando eu falo desafio empresarial, são games que a gente faz, as disputas entre turmas, e eu levo o desafio, um problema real de uma empresa real para dentro da sala de aula, e os alunos começam a discutir e dão a solução. E a gente leva a empresa gosta disso, os gestores das empresas vão lá, os diretores vão lá, para ver a apresentação dos alunos. Então, essa é uma experiência que a gente faz, que é bem prática. As empresas gostam, porque ela fala assim, eu estou com um problema aqui, posso levar? E saem ideias maravilhosas. No momento oportuno, né? Porque as empresas estão vivenciando grandes desafios e podemos trazer o problema de como ajudar essas empresas a superar o desafio da quarentena nesse movimento da educação remota do EAD, né, professora? Exatamente. Estamos nesse processo. Você até comentou que mesmo sendo o movimento EAD, que você tem conseguido formar grupos, né, de alunos. A gente tem incentivado muito os nossos alunos a não ficarem sozinhos, né? Estamos em isolamento, né, em distanciamento, mas não precisamos estar sozinhos. E estar em grupo, formar grupos de WhatsApp, formar grupos aqui no Google Meet ou em outra ferramenta para trocar cada aluno, né, professora, o conteúdo da matéria é muito importante, né? Então, tem duas coisas. Primeiro, como é que eu faço uma aula e os meus professores também fazem? A gente usa essa ferramenta de videoconferência, e a ferramenta, algumas delas propiciam que a gente crie salas de aula como satélites, e outras ferramentas não. Só para o pessoal ter uma ideia, uma disciplina que eu trabalho é com desenvolvimento de negócios disruptivos. Basicamente, é a criação de startups e outras coisas. Então, os alunos trabalham muito em equipes. Então, o que eles estão fazendo? Como é que vai trabalhar em equipe, que a gente fazia a sala de aula, como é que a gente simula a sala de aula dentro de uma videoconferência? Então, alguns criaram grupinhos de WhatsApp, que é normal, e muitos estão criando as suas próprias ferramentas de videoconferência e criam as salas ali. Então, assim, dentro da sala, eles criam subsalas, e aí é a mesma coisa que eu estivesse fazendo uma dinâmica em sala de aula. Olha, agora, cada um fazer mesa redonda, vai para trabalhar. Eles saem daquela sala, vão para uma outra, meia hora depois voltam com a solução de algum problema, com alguma sugestão, ou com a apresentação. Teve alguém que me perguntou aqui quando que eu acho que as aulas vão voltar. A Rosângela. Para ser sincero... Oi? A Rosângela que perguntou. Para ser sincero, esse semestre não mais. Ela fala assim, nossa, mas você é tão pessimista. Não é isso, é que eu, como diretor de faculdade, eu tenho contato com N outros diretores de faculdades. Então, e não são poucas. Então, todas já estão se preparando para levar essa forma até o final do semestre. Todo mundo torce para se volte rapidinho, né? Então, mas muitas faculdades estão se preparando para levar até o final do semestre. Legal. Veja o que eu acabei de falar agora. Muitas faculdades estão se preparando para ficar com isso até o final do semestre.
a pergunta para todo mundo que está na sala: como é que vocês estão se preparando para ficar até o final do semestre? Então, Olha, planejamento. Planejamento. Então, assim, a faculdade, eu falo, algumas faculdades, eu vou comentar com vocês, eu não estou fazendo julgamento de valor nenhum, tá? Muitas faculdades não estão usando ferramenta, estão postando material para o aluno. Falam, aluno, faz exercício, tipo assim, estanque, faça exercício. E outras estão usando não só plataformas que postam material, como atividades síncronas, como essa. Então, a gente só transformou a forma de contato. Não vou falar que é um curso EAD, porque curso EAD é aquela disciplina estanque pronta. A gente está transformando a forma de sala de aula por um outro meio de comunicação. Exato, exatamente. É bem diferente, né? Tem alguma aluna que falou assim, uau, acho que ela gostou que ela faz isso em algum lugar. O que ela falou lá que eu não vi? Já amei. Temos um projeto na faculdade que se chama Projeto Prático Integrado e precisamos montar uma startup. Acho que ela já vai usar isso de ideia. Isso, posso falar? Pode. Então, a faculdade ENAU, ela tem o NUC, né? Que é como apoio, e ela também, fora das disciplinas, a gente tem que montar um grupo de 5 a 9 pessoas e temos que criar uma startup, né? E aí estão explicando inicialmente, né, o que seria uma startup. Tem muitas pessoas que não sabem, e eu achei bem interessante quando o senhor também falou que mexe, né, com essa questão da startup em uma matéria, né? Achei bem interessante. Se talvez pudesse até fazer em um outro momento uma aula explicando um pouco mais, porque acredito que não só como eu, mas tem outras pessoas que talvez tenham um pouco de dificuldade ainda com essa coisa, que é uma coisa nova no mercado, né? Temos um pouco de noção do que seria uma startup, tipo a Nubank, a Uber, a 99, mas uma coisa é você saber o que é, outra coisa é você colocar a mão na massa e ter que criar uma. São duas coisas bem diferentes, né? Olha, professor, o senhor está sendo convocado aqui para o próximo tema. Vamos startup, eu já adorei. Eu posso reproduzir com vocês, exatamente de uma forma mais simplificada, o curso que eu dou, que é o desenvolvimento de negócios disruptivos. Eu sugeriria para que as pessoas pensassem, não tem que pensar em startup. Startup seria a entrega de uma possibilidade. Então, o passo a passo de montar um negócio que pode ser uma startup seria pensar num problema. E aí, a gente pode depois desenvolver isso com os alunos quiser, mas pensar um problema, todo mundo, todas as pessoas têm um problema para ser resolvido. Então, assim, que problema que é esse? Decidido esse problema que as pessoas têm, aí a gente precisa descobrir quem são as pessoas que têm aquele problema, que a gente fala, definir a persona. Definida a persona, o próximo passo, a gente tem uma coisa que a gente chama Business Model Canvas, que a gente tem uma coisa chamada proposta de valor. E tem dentro do Canvas uma coisa que a gente chama prototipação, que a gente começa a fazer testes do que negócio que pode acontecer. E depois, lá no final, fala assim, opa, agora eu tenho um negócio para fazer, então, que forma que eu vou fazer? Eu vou entregar a partir de uma microempresa, eu vou criar uma startup. Essa startup é feita, esse negócio que eu criei, e a melhor opção é criar um aplicativo, e por aí vai. Nessa disciplina... Já deu uma mini aula aqui, né? Oi? Já deu uma mini aula aqui sobre negócios. Sim, mas nessa mini aula que eu dou, se vocês quiserem, a gente pode fazer depois. Eu faço um overview desde todas as revoluções industriais, da primeira, terceira até a quarta revolução, e todas essas tecnologias que ela falou, do Uber, do Airbnb, os carros autônomos, e impressora 3D, robôs, então, tudo que tem hoje de tecnologia no mercado como insight para as pessoas pensarem em outras coisas. Mas não era esse o tópico. A aula é muito deliciosa. Eu vou só apresentar uma imagem aqui para a gente conseguir sintetizar tudo que a gente conversou, tá? Legal. Para que a gente consiga, porque como a gente acabou entrando em outra seara,
claro que tem a ver com o mercado de trabalho, mas só para a gente sintetizar tudo que a gente falou para ficar tudo fechadinho, né, professor? Maravilha. Então, a gente conversou, né, sobre ter, sim, mais concorrências profissionais, não é? Teremos mais Não tenha dúvida, cada vez no mercado de trabalho. Sim. Exato. Depois desse momento, eu acho que esse segundo ponto que a Sol colocou faz muito sentido, né? Adeus trabalho de uma vida inteira. O que significa isso? Que cada vez mais nós teremos flexibilidade nas carreiras, cada vez mais nós teremos movimentos de mudança. Não, essa não é a única crise, né? Hoje uma aluna compartilhou conosco, 2015 passamos por uma crise muito forte de mercado, estamos vivenciando essa agora. Esses são movimentos cíclicos. O que a gente precisa ter? Adaptabilidade. A nossa carreira vai mudar e está tudo bem. Exato. Terceiro ponto, mais estudo. Então, o terceiro ponto é mais estudo, claro. Vamos precisar estudar mais e mais, né? Quando a gente conversou sobre a faculdade, quando eu terminar, eu vou estar mais defasado? Sim, se eu não der continuidade com a minha parte, né, professor? De nada vai adiantar. É o que a gente chama de educação continuada, né? Se as pessoas... Eu acho que ninguém mais acha isso, mas se a gente acha, já tenho faculdade, tá bom, acabou, né? Engana-se o senhor. Tem muita gente que ainda pensa assim. É uma tristeza ouvir falar. Não, mas não deveria ser, né, Sol? Não deveria. A gente está trazendo toda essa movimentação de lives, trazendo pessoas para conversar sobre assuntos diversos, porque a gente acredita nesse movimento. A gente acredita muito que é necessário, é preciso, precisamos estudar, precisamos nos reciclar sempre, a todo momento. Deixa eu dar uma dica, não é dica, são só algumas contribuições que a gente está tentando, né? Uhum. Se o pessoal que está aqui conosco já estiver trabalhando, eu acho que uma das posturas interessantes, se estiverem trabalhando, comece desde já, ou dentro de casa, quando voltar para lá, começar a observar o ambiente de trabalho. Todo ambiente de trabalho, ele tem espaços vazios. Quando eu falo espaço vazio, é aquele servicinho que ninguém quer fazer, aquele serviço boring, aquela coisa chata, que ninguém quer, ninguém pega. Pegue para fazer. E outra coisa, seja um pouco pavãozinho também. Fale do que você está fazendo dentro da empresa. Então, assim, não é só fazer. Eu acho que mostrar-se dentro da empresa sem ser vaidoso, não é esse o ponto, isso é muito importante. Então, assim, ocupar espaços dentro da empresa, o espaço que eu digo é pegue mais serviço, pegue outras atribuições. Com certeza você vai crescer profissionalmente. E a antítese disso, o contrário disso, é aquela pessoa que faz exatamente o que pede. Ou seja, meu horário começa às 8, termina às 17, 17h01 eu estou na rua. Eu não vou fazer isso porque isso não é minha função. Eu não vou fazer isso porque isso não é uma obrigação. Eu não vou fazer isso porque isso não é minha responsabilidade. Pensamento, com todo respeito, idiota. Ou seja, quanto mais você se aprofundar e pegar outras tarefas, você está aprendendo mais e ganhando mais espaço na empresa. E com certeza, olha, conhecimento... Desculpa cortar. Também a professora pode dar um norte do que estudar. A gente está vendo uma enxurrada de cursos abertos, né, disponíveis para aprofundamento nesse período de quarentena. Chega no seu local de trabalho, veja quais são esses buracos, né, que o professor Vilauta comentou e fala, poxa, talvez eu não seja tão bom nisso, mas está aí uma oportunidade de eu estudar, de eu pegar algo gratuito nesse período e me lapidar, né? E como você disse, não só fazer, mas dizer que está fazendo. A Nicole comentou, né? Afinal, quem não é visto não é lembrado. Muito bem, Nico. O quarto ponto é o escritório onde você quiser. Cada vez mais o novo mercado de trabalho diz que não é o local que tem que dar a sua produtividade, é você que tem que ser protagonista de si, e disciplinar, e o escritório de fato vai ser onde você quiser, se você se mostrar produtivo independente do local. Né? Então, o home office ele não é de agora, ele é uma tendência mundial, gente, e ele vai continuar, só para te avisar, né? Nesse processo. Tem empresas que já não tem, a pessoa já não tem a mesa, né? Já fixa aquela mesa com a fotinho da família, já não tem muitas empresas que já trabalham fora, né? Fora desse contexto
Então, cada vez que chega, ele senta numa mesa diferente. Então, de novo, adaptabilidade. 5 mudanças de horários. Então, você não ter fixo não só a sua mesa, né? Mas você ter essa flexibilidade. Eu produzo de manhã, eu produzo à tarde, eu produzo à noite. Eu não sou o professor só da manhã, eu sou o professor da noite, né? Então, os ciclos de trabalho também, essas mudanças de ciclo, são constantes e é uma tendência. O 6º ponto é o desenvolvimento tecnológico. O professor Vilauta, né, ilustrou muito bem isso. Quais são as plataformas que eu domino, as que eu não domino, como que eu vou me posicionar para adquirir essa habilidade, né? Como que eu vou seguir em frente. O 7º eu não estou conseguindo ler, só é... Globalização econômica. Fale um pouquinho sobre, professor. Então, não, o que a gente fala de globalização econômica é eu ser empregável em qualquer lugar do mundo. Empregabilidade é essa. Então, assim, quando a gente fala de globalização econômica, o que a gente está vendo neste momento de pandemia? Um arrefecimento das fronteiras, ou seja, a globalização está fechando, eu não consigo transitar entre países. O que era questão global até agora há pouco, que eu podia transitar no mundo inteiro, e era até bom que se fizesse, agora cada país está fechando fronteira, não porque a gente queira, mas a gente não quer que o vírus passe de fronteira para fronteira, é só por causa disso. Quando isso passar, as fronteiras vão se abrir de novo, e vão se abrir para o comércio de forma mais intensa, e vão se abrir para o trabalho. Então, assim... Exato. E para eu ser um ser global, acredito que a primeira coisa, né, professora, é eu pensar, eu consigo falar uma linguagem global? E hoje tem 2 linguagens globais que a gente fala que, né, são essenciais. Uma é a língua inglesa, que isso já não é, nem precisamos dizer isso. Aliás, vou colocar 3, né? A língua chinesa, né, o mandarim, porque sim, o boom aconteceu na China e tem um porquê, né, o quanto que isso nos preocupa, mas hoje a gente fala que uma terceira linguagem é a linguagem computacional. Então, o quanto que eu sei de fato de programação, quanto que eu sei de tecnologia. E daí, só para a gente conseguir encerrar, né, que a gente está até ultrapassando um pouquinho do nosso tempo, são as novas profissões. É entender que sim, tem muitas profissões que têm tendência de queda, mas que também tem outras profissões que têm muita tendência de crescimento. O quanto que eu também estou aberto a aprender sobre elas. Acho que isso dava mais uma outra, de falar de profissões do futuro, isso dá mais um outro momento. Olha só. Alguém queria falar, parece que entrou aí. Ricardo? Ricardo, eu queria interromper, Helena. Então, nessa lista aí também? Eu não consegui ouvir o que o Ricardo falou. Eu também não. Helena? Você pode repetir, Ricardo? Eu estudei essa língua espanhola, também não entraria nessa lista? Se a língua espanhola não entraria nessa lista. O que acontece hoje com a língua espanhola? Eu não sei se você sabe falar espanhol, pero sería bueno saber hablar español también. Mas inglês é muito mais importante. O fato, Ricardo, é assim, uma segunda língua, tem alguns quebra-galhos que eu vou colocar para vocês, que isso não sirva de bengala, tá? Tem aplicativos hoje que fazem tradução de mandarim, de línguas, dialetos africanos. Então, tem ferramentas hoje que fazem. Você vai lá numa aldeia africana que tem um dialeto específico, você leva uma ferramentinha tecnológica que você compra hoje na Amazon e ela traduz aquele dialeto, tá? Fala assim, então eu não preciso aprender mais, porque eu só levar um negocinho e traduzo. E nem internet precisa. O fato é que isso aí é uma bengala, é um quebra-galho. Isso aí você vai ficar, de novo, dependente de alguma coisa. Então, você fica dependente... Isso é para te ajudar a se movimentar, né? Assim, não, eu não consigo ir a tal lugar, eu não consigo fazer... Não, eu consigo porque tem essa ferramenta. Isso. Mas ela é um primeiro passo para eu conseguir me movimentar. É isso aí. É uma coisa básica, é aquela coisa, mas não penso que isso aí vai te resolver a vida, né? Exato. Alguém mais tem alguma pergunta para a gente já ir para o encerramento? Para a gente já ir encerrando nosso bate-papo?
Oi, pessoal, boa noite. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. A Milena agora... Não, Lucas, bate-papo. Então, a Milena agora falou a respeito de novas profissões, né? Eu trabalho com turismo, né? O agenciamento de viagem. E além de novas profissões, eu acredito, e estou vendo isso já faz um tempo, não só por causa do corona, mas que tem muitas profissões que estão se reinventando, né? E mudando de análise do jeito que é feito um atendimento. Então, a base da profissão é a mesma, mas a atuação dela tem mudado, né? E com o corona aí, né? Muitas delas, acho que a pressa disso, né? Está sendo muito mais rápido. Está acontecendo de uma maneira muito mais rápida. Então, como é que você transporta pessoas, se não for fisicamente, Lucas? Hoje a gente vê muitos museus abrindo as suas galerias para o pessoal poder ver isso online, Circo de Solé fazendo show ao vivo, nessa condição, né? Então, o entretenimento tem que ser reinventado, mas é claro que a presença física é sempre o mais interessante, né? Certeza absoluta? Sim, para mim, sim. O que a gente tem que ver, e aí é o desafio que eu falo de negócios disruptivos, como é que eu posso estimular as mesmas sensações para a pessoa se ela não estiver fisicamente no local? Então, imagine... Sim. A gente tem a realidade virtual hoje, né, que está muito em alta, óculos 3D, isso a gente já usa, inclusive na empresa a gente usa para apresentar isso para os clientes e vende muito mais. Tá, mas o que eu falo, Lucas, é assim, você tem que também aproveitar a expectativa do seu cliente de uma futura viagem. Então, se eu puder começar a lançar iscas nesse momento, que ele vai ter daqui 3 meses a sensação física de estar na pirâmide do Egito, por exemplo, de estar nas cataratas do Iguaçu, eu vou colocando algum gostinho, sabe aquele negócio, quero mais, eu quero ver, eu quero sentir? Com certeza. Então, assim, é criar o gostinho do cara ficar doido de vontade que a pandemia passe, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar uma viagem para Foz do Iguaçu. Mas isso mesmo. A gente encheu tanto o saco do cérebro dele, né, colocou tanto... Acho que travou um pouquinho. Ricardo, fecha o seu microfone, por favor. Isso. Obrigada. Só para a gente ver se o professor consegue... Eu só queria dar um exemplo senão a gente avança muito. Uma coisa que foi proibida de fazer nos cinemas, a Coca-Cola usou uma coisa chamada corte subliminar, que ela punha um saco de pipoca numa propaganda que tinha no cinema. Então, você estava vendo o filme, o seu cérebro via aquilo lá, a sua vista não via, o que a gente chama de corte subliminar. Isso é proibido. Mas o que eu estou falando de forma análoga é você criar tantas emoções, tantos desejos para o seu cliente, que ele fala assim, a primeira coisa que ele vai fazer é querer viajar para Foz do Iguaçu. Eu confesso que a primeira coisa que eu vou querer fazer é pôr o meu pezinho na areia, Jesus me ajuda, né, gente? Então, com certeza, seria uma pessoa que é fisgada facinho para essas iscas. E as relações sociais, né? Vai estar todo mundo sedento de estar junto com o outro. Então, o modo também como vamos nos relacionar também vai mudar muito. Só que se a gente entrar nessa seara, a gente vai fazer mais uma live. Exato. Não, mas não tem problema. 40 minutos já foram o quê? 52, por quê? Porque ela está muito boa. Aliás, quero deixar aqui registrado o comentário que querem mais ao vivo com o professor Vilauta, né? Estamos gostando, quero participar mais vezes, já quero as próximas lives com o professor. Ou seja, iremos alugar o professor nessa quarentena. Já estão perguntando quando será a próxima. Exato. E assim, só para vocês entenderem por que a gente está fazendo aqui no Google Meet. Por quê? Primeiro que a gente consegue filtrar quem realmente quer participar da aula e por conta também da conexão. A conexão no Instagram tem caído muito porque o pessoal tem feito muita live. E o terceiro ponto é porque a gente consegue gravar. Então, tem algumas pessoas que não conseguem estar conosco, participar dessa sinergia gostosa, né, de não estar presente para poder tocar, mas conseguir estar nesse momento de troca, que é muito gostoso, né, professor? Sim, não tenha dúvida. Que a gente está trabalhando com esse aplicativo que está nos ajudando muito. Bom, pessoal, eu queria, já que estamos terminando,
Eu só queria agradecer a presença de todo mundo, estou à disposição para outras lives que vocês quiserem. Eu queria falar para o Lucas, para ele atender o desejo da Milena, se você puder, veja algum lugar que tem... Não, você vai fazer alguma coisa. Veja algum lugar que tem areia, põe numa caixinha e manda pelo correio. Fala que tiver areia na praia. Areia, até caixinha de gato tem, professor. Não era isso que eu queria. Até caixinha de gato tem. Eu estou falando assim, é a gente criar estímulos possíveis. Essa é uma brincadeirinha, quando a gente faz brainstorming em sala de aula, você pensa em coisas malucas e isso às vezes sai negócios interessantes. Mas é isso, eu queria fechar. Obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigado, Milena, só pelo convite. Obrigada, professor, foi sensacional. Aquela aluna que está querendo criar startup, Milena, se quiser passar meu WhatsApp para ela, passe. Eu bato um papo com ela e posso dar alguma... De postar aqui para vocês, até falei, gente, sigam a gente nas redes sociais, tá aqui o Instagram do professor Vilalta, tá aqui o Instagram do... todas as novidades. Aliás, a gente está fazendo uma sequência na semana que vem, né, Sol? Com outros professores do grupo Prosper, do grupo, né, da UniBR, o próprio professor Vilalta será convidado para estar aqui conosco. Nos acompanhe para ficar ciente de todo esse movimento e o quanto mais nós pudermos trazer conteúdos e pessoas agregadoras, traremos para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Agora todos corram, porque senão os outros professores vão brigar com a gente, porque faltam 4 minutos para a aula de vocês. Beijo. Obrigado, obrigada, querido. Sempre, viu? Vamos para a aula, Rosângela. Bora lá. Tchau. Tchau, tchau. E nós vamos para o nosso próximo também. Vou fechar aqui e vou para outro link, tá? Tá bom, forte abraço. Parou de gravar? Conseguiu salvar?